Olha só. Qual é a palavra que o Senhor trouxe no nosso coração hoje para falar para a igreja? Abre a sua Bíblia no livro de 1 Samuel. Aí você vai andando sobre 1 Samuel, você não para em 1 Samuel não. Você continua. Aí você vai chegar em 2 Samuel. Você estava em 1 Samuel, você foi andando, chegou em 2 Samuel. Aí quando você chegar em 2 Samuel capítulo 6, você para lá. Para e fica. Achou aí? 2 Samuel capítulo 6. Nós não vamos ler, não. Eu quero só que você deixe aberto aí. Irmãos, qual que é o título dessa palavra? Qual que é o tema dela? Nós já vemos falando aí, a pastora já vem de vários cultos falando sobre altar, não é isso? Nós falamos de outros temas, como investir o nosso tempo. Falamos de outro tema como não resistir ao Senhor. Falamos domingo passado sobre, alguém lembra o que foi que nós falamos? A reserva. Ó, valeu, viu, Fábia? Gostei. Sinal que você está lá no canal. Então sobre a reserva. Nós temos que ter uma reserva. Você pega o João Paulo aqui, o João Paulo vai, pastor, estou com 5 mil reais na poupança, a minha reserva, precisou, eu vou lá e pego. Não é isso, João Paulo? Pronto, ele falou que ó. É uma reserva, irmãos. Natural, mas é uma reserva. É o que nós falamos domingo passado. E hoje, nós vamos falar, para que essa reserva aconteça, para que ela tenha validade na nossa vida, para que essa reserva faça parte da nossa vida espiritual, para nós irmos morar com o Senhor eternamente, nós vamos precisar oferecer um sacrifício ao Senhor. Nós vamos precisar oferecer um sacrifício ao Senhor. Então, o título dessa palavra é: se não tiver preço, não é sacrifício. Se não tiver preço, não é sacrifício. A pastora Carla leu agora há pouco um versículo abaixo, mas se ela continuasse lendo o versículo 1, lá fala que nós temos que oferecer o nosso corpo como um sacrifício racional ao Senhor. Nosso corpo. Entendeu isso aí? E aí, quando nós oferecemos o nosso corpo como sacrifício racional ao Senhor, sabe o que é que o Senhor faz? Ele manda fogo do céu para queimar esse sacrifício. Porque o sacrifício sou eu. O fogo que manda é Ele. Quando Elias, o profeta Elias, ajuntou ali aquele sacrifício, muita carne, muito animal ali oferecido como sacrifício, ele falou: Deus, manda fogo do céu. E o fogo veio e queimou todo aquele sacrifício. Entendeu isso aí? Então, esse fogo precisa queimar eu e você. Irmão, crente que não é queimado, ele está vivo. E se não tiver preço o seu sacrifício, não é sacrifício, é oferta. Oferta é assim. Vamos supor, o Hernando vem para a igreja e ele está sentado lá. E no momento aqui do dízimo, oferta, não sei, outro momento, de repente, deixa eu dar uma oferta aqui, vou dar 100 reais de oferta. Não tem preço. Ele deu 100 reais de oferta, não tem preço. Não estava na mente dele, não estava que ele vinha lá da casa dele para dar. Não. Agora o sacrifício é diferente. O sacrifício é diferente. Por quê, pastor? É diferente. Porque é algo que você
vai planejar. É algo que você vai se organizar. Eu vou entregar a minha vida a Jesus como sacrifício. A partir de hoje, a minha vida pertence a Jesus. É um planejamento. Então, se não tem preço, não é sacrifício, é oferta. Entendeu isso? E Deus, começando lá em Abraão, Deus fez uma promessa a Abraão. Deus falou para Abraão: Abraão, sai da sua terra, sai do meio dos seus parentes, e vá para um lugar que eu vou te mostrar. E Abraão caminhou. Nessa caminhada que Abraão estava nela, muita coisa aconteceu. Deus provou a Abraão de várias maneiras. Aí de repente, uma promessa que Deus fez a Abraão: Abraão, de você, das suas entranhas, de vocês, Sara, mesmo vocês sendo velhos, já de idade, de vocês, vai vir um filho, e eu vou cumprir essa promessa nesse filho, que chama-se Isaque. E Deus também fez promessa a Isaque. Deus tornou-se Isaque um dos homens mais ricos daquela época. E de Isaque também viria uma promessa que Deus fez a Isaque. Tanto Abraão como Isaque, todos eles passaram por dificuldade, por lutas, por provações. E de Isaque também veio uma promessa. Qual foi, pastor, a promessa? Jacó. Não foi assim, da forma que Deus queria, mas Deus, irmãos, quando eu falei quarta-feira aqui, Deus pega o caos, Deus pega a situação, Deus pega o pior e transforma em bênção. Jacó era para ser, os piores dos piores, tanto que o nome dele é muito ruim, mas Deus pegou tudo aquilo que não prestava e transformou em um pai das 12 tribos. Olha só, irmãos, olhe para cá. Deus pegou Jacó, um homem trapaceiro, um homem mentiroso, um homem enganador, um homem que, não era bom para estar no reino de Deus, mas Deus pegou ele e transformou ele em Israel. Promessa, porque Deus havia liberado uma promessa para Abraão, para o seu avô. Deus havia liberado uma promessa para Jacó, para Isaque, para seu pai. E agora Deus está liberando uma promessa para Jacó. Agora, Jacó, você não chamará mais Jacó, agora você se chamará Israel. E agora de Jacó vem as 12 tribos. De Jacó agora vem as 12 tribos de Israel. Pensa que Jacó também não passou por dificuldade. Jacó foi enganado pelo seu sogro, teve que trabalhar 7 anos, foi enganado de novo, teve que trabalhar mais 7 anos para adquirir as suas esposas, mas em tudo aquilo Deus estava no controle. Agora Jacó, já chamando-se Israel, também passando por dificuldade, Jacó desce para o Egito. Agora Israel, que antes era Jacó, agora desce para o Egito. Mas só como que Deus tem um controle de todas as coisas. Às vezes, irmãos, o homem ele pensa assim: agora acabou, agora não tem jeito, agora não vai ter mais solução. Olha que crise nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma pandemia, a economia acabou, as nações faliram, o comércio não dá certo. Mas quando o homem perde o controle, Deus chega para mim e para você e diz assim: eu estou no controle. Eu estou no controle. E agora Israel, chamado-se Jacó, desce para o Egito. Mas só que quando, irmãos, olha o cuidado de Deus para mim e para você. Só que quando Jacó, quando Israel, com os seus filhos, com todo o seu rebanho, quando ele chega no Egito,
Deus já tinha preparado todo um ambiente para os receber. Irmãos, o Egito era um lugar que os hebreus era mal visto, porque os hebreus, eles eram pastores de ovelhas, e pastores de ovelhas para os egípcios não tinham valor. Então os hebreus, eles eram mal vistos no Egito, mas só que Deus já tinha preparado tudo lá no Egito para a chegada de Israel com as 12 tribos. Quem estava no Egito aguardando Israel? Quem? José. Ei, quando você chegar num lugar, meu querido, por mais difícil que esteja, por mais que a situação está ao contrário, mas Deus já está lá. Deus já está te aguardando. Deus já está te esperando para vocês entrarem em uma caminhada. Sabe por quê? Porque Deus tinha feito uma promessa para Abraão lá atrás. E o meu Deus e o seu Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Está me entendendo isso, irmãos? Agora, Jacó está com seus 12 filhos, chegou com 11, um já estava lá, que era José, para se acomodar no Egito. E Faraó falou para José assim: José, pega a melhor terra que tiver no Egito e dá para o seu pai, acomode os seus irmãos. Você entendeu isso, irmãos? Faraó, na época, era um deus. Pega a melhor terra que tiver e dá para o seu pai, acomode os seus irmãos, vai viver a vida de vocês aí. Sabe por que Faraó fez isso? Porque Deus já estava lá aguardando Jacó chegar. Então, meu querido, quando você chegar de frente do problema, quando você chegar de frente da dificuldade, entenda-se, Deus já está lá te aguardando. Aleluia! Glória a Deus. Então, meu querido, promessa de Deus, promessa que Deus fez a Abraão, promessa que Deus fez a Isaac, promessa que Deus fez a Jacó, agora Deus faz promessa para as 12 tribos de Israel. Agora Deus fala para ele: olha, eu vou transportar vocês, eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Você está vendo como são as promessas de Deus? Eu vou levar você, Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos, eu vou levar para vocês para uma terra de promessa. Lá vocês vão descansar. Promessa de Deus. Mas para isso acontecer, irmãos, era necessário que se cumprisse a palavra de Deus. José morreu, Jacó morreu. Agora as 12 tribos multiplicaram-se. Os hebreus multiplicaram tanto no Egito, de forma tão grande, que Faraó começou a ficar com medo deles. Vamos o escravizar. Queridos, os hebreus não sabiam pegar espada para lutar com os inimigos. O negócio deles era fazer tijolo para construir mansões para os faraós. Os hebreus não eram levados para as guerras. Quem guerreava naquela época eram só os egípcios. Até mesmo que Faraó ficou com medo disso, porque tamanha a multiplicação dos hebreus no Egito naquela época. E os hebreus começaram a ser escravizados no Egito, a ponto de Deus ouvir o clamor dos hebreus. E Deus lembrou da promessa que Ele fez a Abraão. Abraão, a sua descendência será como as estrelas do céu e a areia do mar. Deus não esquece daquilo que Ele falou para mim e para você. Às vezes nós esquecemos de um voto que fizemos com o Senhor. Às vezes nós esquecemos de uma palavra que nós demos para o Senhor. Mas Deus, Ele não esquece.
Se Deus falou, meu querido, Ele vai cumprir na minha e na sua vida. Aleluia! Então essa é a questão. Agora Deus ouve o clamor de Israel, sendo escravizado no Egito. Novamente Deus envia um libertador, para quando chegasse o momento, a hora certa, o momento certo, aquele libertador estava no local certo e na hora certa. Agora Israel precisa sair debaixo de uma escravidão de Faraó, mas é necessário haver alguém para conduzir esse povo, e lá estava Moisés. Querido, quando você chega diante da luta, da dificuldade, da escravidão, Deus já preparou uma válvula de escape. Mas era necessário, mesmo Moisés sendo hebreu, nascido em um berço de ouro, criado no palácio de Faraó, era necessário que Moisés aprendesse algumas coisas da parte de Deus. E Deus transportou Moisés para o deserto de Midian e falou para ele: Moisés, como a pastora falou agora há pouco, tira a sandália dos teus pés, porque a partir de agora você vai pisar em lugar santo. Era necessário Deus fazer isso, querido. Às vezes nós queremos ser libertador de alguma coisa, queremos fazer isso, queremos fazer aquilo, queremos fazer a obra de forma que não queremos tirar a sandália dos nossos pés, debaixo de arrogância, de prepotência, de orgulho, debaixo de inúmeras coisas. Enquanto Deus está de lá, tire a sandália dos teus pés, porque a partir de agora você vai andar em outro nível de vida. É necessário acontecer isso, irmãos. E agora Moisés volta para Faraó, para o Egito, 40 anos no deserto, aprendendo do bem e do melhor de Deus. Agora Deus tira as 12 tribos de Israel do Egito com a mão poderosa, com a mão forte. Olha só, irmãos. O diabo ele pode até tentar acabar com a minha vida e com a sua vida, mas quando Deus está na frente, meu querido, o diabo não consegue nada disso. O diabo tentou que os hebreus não pegassem espada, para mais tarde não se voltar contra os egípcios. Faraó não quis que os hebreus aprendessem a lutar. Mas Deus já tinha um plano. Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? E Deus tirou aquele povo do Egito com a mão forte. Irmãos, presta atenção aqui. Da onde Deus tirou aquele povo do Egito, até eles chegarem na terra prometida, 2 meses de viagem era o suficiente. Eles andando. Porque naquela época, se você contar mulher, criança, jovem, que saiu, naquela época não foi só os hebreus, saiu muita gente, simpatizantes dos hebreus, que gostavam deles, até egípcios foram junto também naquela época, povos de outras nações também saíram junto com eles. Eles andando em caminho, em linha reta, 2 meses, eles chegavam na terra prometida. Mas só que, nesse caminho de linha reta, havia alguns obstáculos, e os obstáculos que haviam, eram nações que empunhavam a espada. Israel não sabia lutar com espada. Como que Deus ia conduzir esse povo por esse caminho? Eles iam voltar novamente para o Egito. Por isso, meu querido, nós temos falado aqui, ore a palavra de Deus, porque é a palavra que vai te libertar da escravidão do Egito. Às vezes tem pessoas que vêm para a igreja, mas ela não ora, não jejuma, não lê a Bíblia, ela volta para o Egito novamente, porque os obstáculos estão aí.
Mas Deus, como Ele tem, sabe, Ele sabe o amanhã. Ele sabia que Israel ia defrontar com essas nações. E Deus, como Ele é poderoso. Olha só, Fernanda, que Deus falou: deixa eu passar esse povo aqui pelo Mar Vermelho. De barco, pastor? Não, a pé. Deixa eu passar 3 milhões de pessoas, que dava aproximadamente isso aí, na época, de pessoas que saíram do Egito. Deixa eu passar 3 milhões de pessoas aqui pelo Mar Vermelho, e os pés dele não vão nem molhar. Ei! Esse é o nosso Deus, o Deus que fez o céu, o Deus que fez o mar, que Ele mesmo abriu, e Ele tem domínio sobre todas as coisas. Quando o homem perde o controle, Deus continua no controle. E aí eu estava lembrando de um negócio. A pastora ministrou aqui esses dias sobre Saul. Quando Deus atravessou todo aquele povo pelo Mar Vermelho, a primeira nação que Israel enfrentou, ou melhor, a primeira nação que enfrentou Israel foi os amalequitas. Lembra-se porque Deus falou para Saul: Saul, vai lá, mas você acaba com tudo, não deixa nenhuma vírgula, Saul. Sabe por quê? Porque um dia Deus fez uma promessa a Moisés. Quando Amaleque enfrentou os hebreus, depois que eles saíram do rio, do Mar Vermelho, Deus falou para Moisés: Moisés, os amalequitas, o nome deles precisa de desaparecer debaixo do céu. Não é para ficar nenhum. Foi por isso que Deus falou para Saul: acaba com ele. Só que Saul não obedeceu. E mais na frente você vai ver o resultado da desobediência. Irmãos, Israel tinha acabado de sair do Egito. Não sabia manusear a espada. Não sabia lutar. E agora Amaleque. Amaleque significa pecado, viu? Amaleque significa pecado. Agora Amaleque defronta, lutando com Israel. Por isso, querido, que tem pessoas que elas são facilmente engolidas pelo pecado, porque elas não sabem manusear a Bíblia, não sabem manusear a palavra, não sabem manusear a espada, e o pecado vem e elas caem. Querido, com o pecado não tem jeito de você tratar com ele com água e açúcar, com pão, com leite, com vitamina, não. O pecado é assim: ou você aniquila ele, ou você mata ele, ou um dia ele vai te matar. Saul não quis matar os amalequitas até o final. Lá na frente você vai ver o que foi que os amalequitas fez com Saul. O pecado, querido, é assim. Se você passa a mão na cabeça dele hoje, amanhã ele te manda para o buraco. Não, mas pastor, o que tem? Né? Só um jeitinho aqui, só para dar uma organizada, para dar certo lá na frente. Pode até dar certo lá na frente, mas mais lá na frente vai dar errado. E a igreja, muitas das vezes, tem deixado se levar pela influência do mundo. Mas está dando certo com fulano, com Beltrano, com ciclano. Está dando certo com ele, sabe por quê? Porque ele não serve a Deus, ele já está por conta do diabo. Com você não vai dar certo, porque você serve a Deus, meu querido. Então não vai dar certo. Porque com Deus é assim, ou é sim, ou é sim. Não tem meio termo. Mais ou menos, não existe isso. Com Deus ou é sim, ou é sim.
De uma fonte não pode jorrar dois tipos de água. Uma amarga e uma doce, não. Eu não posso ser crente aqui e ser ímpio lá fora. Eu tenho que ser crente aqui e ser crente lá fora. Eu tenho que ter testemunho aqui e testemunho lá fora. Eu tenho que ser um homem de Deus aqui e um homem de Deus lá fora. Esse negócio de eu ser só homem de Deus na frente daqueles que me conhecem é fácil. Eu quero que você seja homem de Deus, mulher de Deus nas redes sociais. Eu quero que você seja crente lá. Qual é o seu testemunho lá? Eu quero que você seja homem de Deus, mulher de Deus, lá dentro da sua família, dentro da sua casa, com seu esposo, com sua esposa, com seus filhos. O pecado, querido, não tente passar a mão na cabeça dele. Hoje ele pode ser até bonito, o pecado. Nossa, que gracinha. Já viu a criança como é? A Bíblia diz que o ser humano foi concebido em pecado. A criança começa aqueles trejeitos. Nossa, que bonitinho, que gracinha, vai indo. Mas que, de repente amanhã, ela já está dando um tapa na cara do pai. De repente amanhã ela está falando um palavrão. De repente amanhã ela está fazendo coisa. Mas onde você aprendeu isso? Onde você aprendeu? O pecado, meu querido, ou você aniquila ele, ou acaba com ele, ou então ele vai acabar com você. Estamos dentro da palavra. E agora, Israel, 3 milhões de pessoas saíram do Egito. Multidão de gente, sabe? Tinha gente boa, tinha gente ruim, tinha gente mau caráter, tinha gente que não prestava, tinha gente que prestava. Por que você está achando que porque eles saíram do Egito era gente boa? Não era não, querido. Não era não, sabe por quê? Porque lá no meio deles tinha rebeldes. E o vocabulário do rebelde é conhecido, querido. Em qualquer lugar que ele esteja. Lembra de Caim? O que eu sou guardador do meu irmão? Uai Deus, o que tem a ver? Esse é o vocabulário do rebelde. Quando você vê alguém respondendo dessa forma com autoridade, corre de perto dele, porque senão ele vai te contaminar também. Na tribo de Levi, existia uma família que também eram levitas, os coatitas. Um dos chefes dessa tribo, Corá, ele era tão rebelde, que ele não via Moisés como homem de Deus. Ele era tão rebelde, que ele não via Moisés como libertador. Ele era tão rebelde, que ele falava aquilo que machucava o coração de Moisés. Mas um dia Deus viu lá do céu e falou assim: abrirei a terra e farei que a terra engolisse ele. Os rebeldes, queridos, já tem lugar preparado no inferno. Os rebeldes já têm lugar preparado nas profundezas do inferno. Porque Deus não trata com rebelde, Deus aniquila eles. Então quero dizer para você, meu irmão e minha irmã que está aqui, preste atenção, obedeça. Israel, depois que saíram do Egito, 2 meses para chegar na terra que mana leite e mel. Pastor, mas eles atravessaram o Rio Vermelho. Isso é verdade, mas se eles tivessem obedecido a Deus, querido, você acha que eles iam precisar ficar 40 anos no deserto? Se eles tivessem, querido, o nosso Deus abriu o mar vermelho para eles passarem. Será que eles iam gastar 40 anos para chegar na terra prometida? Claro que não. Só que eles se levantaram contra Moisés, eles se levantaram contra Arão, se levantaram contra os líderes da época, e aquilo chamou a atenção de Deus. Sabe qual foi a decisão de Deus? Nenhum desses que saíram do Egito, com exceção de Caleb e Josué, entraram na terra prometida. O rebelde, ele não entra na terra prometida, ele morre no deserto. O rebelde, ele não entra, querido, ele passa na porta. Presta atenção aqui. O rebelde, ele passa na porta.
Ele vê todo mundo abençoando. Melhor, ele vê todo mundo sendo abençoado. Ele só contempla com os olhos dele, mas ele não desfruta. Ele não desfruta, sabe por quê? Porque a rebeldia dele impede ele de desfrutar das coisas de Deus. E eles ficaram rodando no deserto 40 anos. Penso eu que de mês em mês eles passavam na porta que conduzia à terra da promessa. Mas a porta estava fechada. Não entrava ninguém, por quê? Porque o rebelde não entra no reino de Deus. Ele só contempla com os olhos dele e vê as pessoas sendo abençoadas. Uai, mas você chegou ontem na igreja? Uai, mas para aí, como que é esse negócio? Você chegou aqui, você não tinha nada. Como você está sendo abençoado assim? Eu estou aqui, já estou quase caindo os cabelos, não tem nada. Mas quando Deus resiste a alguém, é porque esse alguém antes já resistiu a Deus. Você pode ter certeza disso. Deus não resiste a ninguém que não resistiu a Ele. Todos aqueles que vêm a Deus, Ele o recebe. Mas Ele o recebe debaixo de humildade e debaixo de um coração sincero. Israel viveu 40 anos no deserto, debaixo de uma desobediência. Não desfrutou da terra prometida, não entrou na terra prometida, não comeu do leite, não comeu do mel. Poderia estar saboreando o mel, o leite ali, a delícia, o descanso, mas não, porque desobedeceu. Não podia pingar mais forte. Ah, mas que Deus é esse que nos tirou do Egito para trazer para o deserto? Não podia faltar um pedaço de carne. Ah, mas lá no Egito nós tínhamos carne à vontade. E era só murmurando, e falando. Querido, Deus ouve tudo que nós falamos, viu? Às vezes você fala coisas que não deve, e depois começa a acontecer isso na sua vida, e você vai, por que está acontecendo? Porque você falou, porque a morte e a vida está aqui, ó. Aqueles que falam demais vivem por ela, ou por bem ou por mal. Então, se você tem costume de falar muito o que não deve, esse dia eu vi um negócio, na máscara aqui, ó. Porque todas as vezes que você abre a boca, é para murmurar. Você está se voltando contra si mesmo. Aí você vai ficar aqui, ó, no deserto. Vai ficar aqui. É isso que você quer? Vim para a igreja no domingo, na quarta, dizimar, ofertar, fazer a obra, fazer certo, discipular e etc. E no dia de ir para o céu, você está desqualificado. Ah, Senhor, mas não, querido. Ou nós somos crente, ou nós não somos crente. E agora, pulando o que a pastora falou aqui na ministração dela, Josué, pulando ele, vou pular porque ela já falou. Pulando ele, agora Deus pega todos aqueles que saíram do Egito, de 20 anos para baixo, os que eram de 20 anos para cima, morreu tudo, só passou na porta da terra prometida, somente Caleb e Josué, os outros ficaram todos pelo deserto, todos. Agora Deus vai tratar esse povo, vai andar com esse povo, na terra que Deus prometeu a Abraão lá atrás. Abraão, todas as famílias da terra vão ser abençoadas por você, Abraão. Agora aquele povo entrou na terra prometida. Mas mesmo eles entrando na terra prometida, querida, ainda havia rebelde. Porque o coração do homem, ele é ruim, querido. O coração do homem, ele é mau.
Mesmo ele estando na terra que mana leite e mel, ainda havia rebelde. E chegou numa família da tribo de Levi, os sacerdotes. Porque lá no deserto, o pastor já ministrou isso aqui, lá no deserto havia o tabernáculo. Alguém já ouviu falar do tabernáculo aí? Havia o tabernáculo. Primeiro pátio, átrio. O que é o átrio, pastor? Onde havia lá o altar de sacrifício e lá a bacia para lavar as mãos. O átrio é para nós. Olha, os hebreus traziam os animais, o sacerdote pegava os animais, matavam eles, sacrificava ali tudo. Ou seja, o átrio é o lugar de morrer. É o lugar de oferecer o sacrifício. E não tem jeito, querido, de você entrar para o santo lugar se você não morreu no átrio. Tem gente que quer ir para o santo lugar sendo que está viva e não vai entrar. Por que, pastor, não vai entrar? Porque lá no santo lugar existia uma mesa de pães asmos, um altar de incenso e o candelabro, ou seja, a presença do Espírito Santo. Ele ia ver que você não morreu. Se você não morreu, não tem jeito de você acessar o santo lugar. Tem que morrer primeiro no átrio. Tudo isso foi planejamento de Deus para Moisés. Agora, vamos mais além. Tem muita gente que não morreu, quer entrar no santo lugar e está pensando adentrar o santíssimo lugar. Vai não. Porque lá no santíssimo lugar existia um utensílio chamado a Arca da Aliança. Significa a presença de Deus. Eu preciso chegar onde eu quero chegar, irmãos. Se o seu sacrifício não tem preço, esquece. Esquece. E agora, o pessoal entraram na terra prometida, todos os hebreus de 20 anos para baixo. Eles entraram na terra prometida, e todas as vezes que eles iam ter umas lutas, guerras, eles pegavam a arca da aliança, a presença de Deus, e levavam. E Deus, sabe, vencia todas as guerras para Israel. Era um costume deles, porque a presença estava ali. A arca da aliança estava com eles. Então eles venciam todas as guerras. Mas chegou um dia, no templo, que existia uma família que não temia o Senhor, que não valorizava a presença do Senhor, que não temia o santíssimo lugar. E eles começaram essa família de sacerdote. Os filhos de Eli, começaram a se prostituir dentro do templo. E aquilo desagradou o coração de Deus. E Deus mandou um profeta e disse para ele: olha, a sua família, Eli, nunca mais ministrará no altar. E aí Ofni e Finéias, os filhos de Eli, saíram para a guerra. E eles foram para a guerra convicto que ia ganhar a guerra. E eles estavam perdendo a guerra e mandaram trazer a arca, que estava no templo. Trouxeram a arca, mas Deus já estava, ou melhor, Deus já tinha resistido a Ofni e Finéias. Às vezes, querido, muita gente está tentando as coisas e não está dando certo. Sabe por quê? Porque Deus já te resistiu pelo que você já fez. E agora trouxeram a arca, mas não resolveu. Os filisteus mataram Ofni e Finéias e pegaram a arca e levaram para o Deus deles, Dagon. Agora a arca já não está mais no meio de Israel. E aí eles usaram uma palavra: e acabou, e se foi a glória de Deus, e se foi a presença de Deus. Israel agora já não tem mais a arca da aliança. Sabe por quê? Por causa da rebeldia, por causa da falta de temor.
não teme as coisas de Deus. E os filisteus tomaram a arca da aliança. E essa arca da aliança tornou-se uma maldição para os filisteus. Era uma bênção para os hebreus, mas agora tornou-se uma maldição para os filisteus. E os filisteus mandaram levar a arca de volta. Não leve essa arca daqui, porque aqui nós não queremos ela. Porque a arca, à noite, ela começava a derrubar os deuses dos filisteus. E eles ficaram amedrontados com aquilo e começaram a dar ursa nas pessoas, doenças, peste nas pessoas. E eles mandaram a arca de volta para Israel. Mas só que em Israel não tinha ninguém que queria a arca. Esqueceram da presença, esqueceram da aliança, esqueceram da arca de Deus. Israel estava tão perdido que tinha esquecido da presença do Senhor. Então colocaram a arca na casa de Obed-edom, melhor, a arca na casa de Abinadab. E a arca ficou lá na casa dele aproximadamente 20 anos, esquecida. A presença de Deus estava esquecida, a aliança de Deus estava esquecida com o povo de Israel. 20 anos jogada no bosque, ninguém mais queria saber da presença do Senhor. Aí levantou-se um rei em Israel chamado Saul. Saul era outro perverso, também não valorizava a presença de Deus, também não temia Deus. Saul viveu todo o seu reinado, 40 anos do reinado dele, sem procurar a arca da aliança. 40 anos do reinado de Saul, mais 20 anos que a arca ficou jogada no bosque. 60 anos, Israel tornou-se a presença de Deus. E tudo isso, na época dos juízes, na época dos reis, tudo isso veio contra Israel. Israel perdeu as guerras, Israel foi cativo. As nações venciam Israel com facilidade. E um dia Deus lembrou-se da promessa que ele fez a Moisés. Moisés, os amalequitas, o nome deles precisa ser riscado debaixo do céu. E Deus usou o profeta Samuel e falou: Samuel, vem cá, vai lá e fala para Saul acabar com todos os amalequitas, homens, mulheres, crianças, os bois, o que tiver, mas é para acabar. Mas só que Saul não temia a Deus. Querido, quem não teme a Deus não faz as coisas com excelência. Saul não temia a Deus. Saul foi, reuniu todo o seu exército e foi. Nessa parte ele obedeceu, porque essa parte não interessava a ele. Muita gente tem obedecido só quando tem vantagem no negócio. Quando não tem, ele se volta contra. E aí Saul foi, chegando lá, matou todos os homens, todas as mulheres, tudo aquilo que era desprezível aos olhos de Saul, ele aniquilou. Mas só que aquilo que era bom aos seus olhos, ele trouxe com ele. Até o rei de Amaleque ele trouxe com ele. Qual que era a palavra de Deus? Saul, é para aniquilar, é para acabar, isso é pecado, isso tem que ser cortado da raiz. Não, mas vamos tratar aqui com água e açúcar, de repente, né, dá um jeito, vamos organizar. Não dorme não, irmãos. E quando Samuel viu aquilo, o profeta Samuel falou assim: olha, Saul, você não teme a Deus. A palavra de Deus para você foi outra, mas por causa da sua desobediência, virá sobre ti as consequências. Saul foi novamente enfrentar os mesmos filisteus que Ofni e Finéias tinham enfrentado. Agora Saul já não tinha arca. Deus também já tinha resistido Saul, porque Saul começou a largar a Deus para consultar macumbeiro e feiticeiro. Olha o ponto que Israel chegou, o seu próprio rei, tendo um rei
que atravessou todo aquele povo no Mar Vermelho, agora consultando um macumbeiro e feiticeiro. Sabe por quê? Porque esqueceu da presença do Senhor. A presença de Deus já não estava sobre Israel mais. A arca da aliança estava esquecida. Largaram lá no bosque. Se não tem preço, querido, não é sacrifício. Se não tem preço, não é sacrifício. E agora, Saul vai para a guerra com todo o seu exército contra os filisteus. Morrem os seus 2 filhos. Jonatas morre, o seu outro filho morre. Eu esqueci o nome dele agora. Agora Saul também morre. Sabe por quê? Porque Deus já tinha resistido a Saul. E Saul morre. E aí os filisteus gastaram 2 dias para despojar os hebreus. Mas enquanto os filisteus não chegavam, chegou um amalequita. Quem chegou? Um amalequita, aquele que Saul não quis exterminar por completo. Pecado. Saul já estava morto? Estava. Sabe o que o amalequita fez? Chegou, arrancou o colar de rei, de Saul, pegou a espada dele, todos os despojos de Saul, aquele amalequita roubou. E quando esse amalequita chegou diante do rei Davi, contou uma história toda mentirosa. Sabe o que o rei Davi falou? Chamou um dos seus homens do exército e falou assim: atravessa ele com a espada, isso é amalequita, isso é pecado, tem que ser eliminado da face da terra. O pecado, querido, ou você mata ele, ou um dia ele vai te matar, ou vai te roubar. Saul não quis matar os amalequitas, mas um dia o amalequita roubou ele, mesmo ele morto. Então você que fica passando a mão no pecado e tratando ele como uma parte mais melindrosa, uma parte mais frágil, cuidado, o pecado não é frágil, querido. O pecado ele vai entrando sorrateiramente dentro da família, dentro dos casais, sorrateiramente na sua vida financeira, nos seus negócios, para na hora certa ele dar o bote. E quando ele fizer isso, acabou-se. Lá se foi a glória de Deus, lá se foi a presença de Deus. Agora, para nós finalizarmos, 60 anos Israel está sem a presença de Deus. 60 anos Israel está sem a arca da aliança que guardava Israel. 60 anos. Agora Davi, depois de que Saul foi morto, Davi já tinha sido ungido rei. Davi já estava reinando em Judá por 7 anos. 7 anos Davi estava reinando em Judá. Aí Davi veio reinar, tanto em Judá como em Jerusalém, Israel por completo. 3 anos Davi reinando em Jerusalém. Com 7, 10, com mais 60, 70 anos. Israel estava sem a presença de Deus. 70 anos Israel caminhando sem a arca da aliança. Mas um dia Davi lembrou-se dos seus antepassados e chegou-se até Abraão, aonde Deus tinha feito uma promessa a Abraão: Abraão, farei da tua descendência como as estrelas do céu e a areia do mar. E aí Davi veio, sabe, fazendo o caminho de volta, e foi lembrando os seus antepassados. E aí Davi chegou até Moisés e lembrou da lei que Deus tinha dado a Moisés. E aí Davi lembrou que Deus tinha feito um tabernáculo no deserto. E aí Davi lembrou que nesse tabernáculo tinha 3 repartimentos. E aí Davi lembrou que no Santíssimo Lugar havia uma arca da aliança, que significava a presença de Deus. E aí Davi ficou desesperado. Ué, mas aonde está? Já tem 10 anos que eu sou rei. Fiquei com Saul um bom tempo e nunca ouvi a arca da aliança no nosso meio. Aonde está? E Davi começou a consultar os seus auxiliares, os seus conselheiros. Aonde está a arca da
da aliança. E alguém falou, olha, contou toda a história para ele, desde lá de Ofni e Finéias, dos filisteus, e contou, olha, nós ficamos sabendo que a arca da aliança está jogada no bosque, na casa de Abinadab, está lá por muitos e muito tempo. Só que Davi cometeu um erro, que às vezes eu e você cometemos também. O que foi que Deus falou para Moisés? Calma, não aproxime, tire as sandálias primeiro, porque a partir de agora, você vai andar em outro nível. Porque o lugar que você vai pisar é santo agora. Você está diante do Todo-Poderoso. Você está diante daquele que é, daquele que era e daquele que há de ser, meu querido. Você não pode chegar de qualquer maneira diante do Senhor e fazer o que você bem entende. Tem pessoas que não têm reverência, não têm um pingo de temor. Abre os lábios e começa a falar grosseiramente de coisas que eles nem sabem o que estão falando. E agora Davi cometeu um erro. Ele reuniu todos os seus conselheiros. Davi era o rei, irmãos. O rei naquela época, ele fazia o que queria, mandava e desmandava. Irmão, ninguém poderia ir contra o rei. E ele reuniu todos os seus homens, sabe, o seu exército, os seus conselheiros, e partiu para a casa de Abinadab. E chegando lá, Abinadab tinha 2 filhos. Abinadab tinha 2 filhos, um chamado Uzá e outro Aiô. E eles também faziam parte da tribo de Levi. Por isso que a arca estava lá no bosque, na casa de Abinadab. E Aiô, mas Uzá pegou a arca, puseram no carro e começaram a levar a arca. Aiô ia na frente e Uzá ia atrás. E no momento, no andar ali, os bois tropeçaram. E a arca foi para cair. E Uzá levou a mão na arca. Naquele exato momento, Deus feriu Uzá de morte. E ele morreu. Por quê, pastor? Porque há princípios, precisa haver temor para chegar na presença de Deus. Não é assim, querido. Não é dessa forma, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Quando Deus estabeleceu as leis para Moisés, Deus falou, Moisés, existe uma tribo no meio das 12, essa tribo não tem herança, porque a herança dela sou eu, Moisés. Mas essa tribo vai cuidar do tabernáculo, ela vai cuidar lá do átrio, vai cuidar do santo lugar e do santíssimo. E no meio dessa tribo existe uma família, a família dos coatitas. Eles vão cuidar de todos os utensílios do tabernáculo. Uzá, penso eu, que ele não sabia de toda essa cerimônia. Porque a família dos coatitas somente podia cuidar dos utensílios. Mas quem poderia carregar a arca era somente os sacerdotes. E Davi não tinha levado os sacerdotes. Davi ficou sabendo de toda a história, mas ele não consultou a Torá. Ele não consultou as leis de Moisés para saber de que forma carregava a arca. Ele não consultou. E aí Uzá morreu. E Davi se entristeceu. E Davi pensou, como levarei essa arca para Jerusalém? Vamos todos morrer até chegar lá. E Davi deixou a arca na casa de Obed-edom. E a arca ficou lá por 3 meses. E um dia alguém chegou ao rei e falou, rei, você lembra da arca que nós deixamos lá na casa de Obed-edom? Deixa eu te dar uma novidade, Obed-edom tem ficado rico, Deus tem abençoado a família dele, Deus tem abençoado ele de tal maneira, que você nem imagina, rei. E Davi pensou assim, mas tem algo de errado. Alguma coisa nós fizemos de errado aquele dia. Por que nós não conseguimos trazer a arca?
E aí volta novamente Davi, reúne todos os seus conselheiros e pega a Torá e começa a examinar ela, toda a Torá. Por isso, querido, eu e você precisamos orar a palavra de Deus para descobrir o que Deus tem para mim e para você. A questão é que nós queremos pegar mastigado, queremos que as pessoas façam as coisas para nós, do nosso jeito, e não queremos oferecer nenhum sacrifício. Queremos dar oferta. Tem uma oferta aí, ó. Se não tiver preço, meu irmão, não é sacrifício. Não é. Pastor, ora aí por mim. Estou com um problema lá. Vai orar. Vai ler a Bíblia. Pega a sua Bíblia e vai ler. Examina. Sabe, vai lá e descobre toda a palavra, as promessas de Deus. Você vai encontrar, meu querido, todas as promessas que Deus fez para a igreja. E agora Davi reúne todo o seu povo, o seu exército, os seus conselheiros. Davi vestiu um manto. Ele não era sacerdote, mas ele vestiu um manto. Era o rei, irmão, era o rei. Ele era o rei, ele não era qualquer um, era o rei. Se alguém falasse alguma coisa de Davi, era morto na hora. Ele era o rei, irmãos. Não é igual hoje aí que as pessoas falam de pastor, falam o que quer, o que não quer, sabe, xinga pastor, denuncia pastor, calunia pastor, faz o que quer aí, não acontece nada. Pode não acontecer no tempo presente, mas os dias vão passando e Deus não esquece nada que nós estamos fazendo. E agora Davi chega na casa de Obed-Edom. Obed-Edom já está rico, família abençoada, os negócios tudo bem. E Davi, como rei, só falou para ele: vim buscar a arca. Pronto. Ele ia contestar contra o rei? Não ia. E Davi chamou os 2 sacerdotes. Agora mudou a situação. Agora está fazendo de forma correta e certa. Antes, Davi estava fazendo a coisa certa? Estava, mas de maneira errada. Agora ele está fazendo a coisa certa de forma certa. Às vezes eu e você também estamos assim. Estamos fazendo a coisa certa de maneira errada. E Deus quer que nós consultamos a palavra dEle para nós fazermos a coisa certa de forma certa. Agora Davi chama os sacerdotes. O sacerdote vem. Querido, presta atenção aqui. A arca de Deus não era para ser carregada em carros de boi. Quando Deus deu a lei para Moisés, Deus falou para Moisés: olha, a arca, ela precisa ser carregada sobre os ombros dos sacerdotes. E aí? Será que temos carregado a arca do Senhor sobre os nossos ombros? Ou temos pedido a alguém para levar? Vai lá, resolve lá. Ora por mim. Não. E agora eu quero chegar com você no versículo que eu pedi para você abrir. Abriu aí? Segunda Samuel capítulo 6, verso 13. Olha só, irmãos. Se não tiver preço, não há sacrifício. Se não tiver preço, não há sacrifício. E aqui diz assim: sucedeu o quê? Quando os que levaram a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois, carneiros, cevados. Olhe para cá. Presta atenção. Vocês precisam viajar comigo, irmãos.
Se vocês ficarem aí viajando na maionese, você não vai chegar em lugar nenhum. Tem que estar aqui, ó, ligado no Espírito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chama os homens aí, sacrifica aí. Olha o que diz. E sucedeu que quando os que levaram a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava bois e carneiros cevados. Agora, eu não sei qual era a distância da casa de Obed-Edom para Jerusalém, mas menos de 1 quilômetro não era. Agora vocês só imaginem aí, 1 quilômetro, em cada 6 passos, fazendo o sacrifício. Sacrifica boi, sacrifica ovelha. Mais 6 passos, sacrifica boi, sacrifica ovelha. Se não há sacrifício, ou melhor, se não há preço, não é sacrifício. A questão é que nós estamos querendo servir a Deus de qualquer maneira, de qualquer forma. Na primeira vez, Davi foi buscar a arca sem sacrifício. E não era assim. Tem que haver um sacrifício. Se não tem preço, querido, não é sacrifício, que é oferta. E oferta qualquer um dá. Oferta qualquer um dá. Agora sacrifício é poucos. Por quê, pastor? Porque eu quero finalizar aqui. Tudo isso que eu contei para vocês, desde a promessa de Abraão, até Davi buscar a arca da aliança para Israel novamente, para trazer a glória de Deus, a presença de Deus para Israel, Jesus fez por mim e por você. Aqui Davi estava tipificando o que Jesus fez na cruz. De Jerusalém até no Gólgota, fora da cidade, Jesus estava carregando a cruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jesus estava oferecendo um sacrifício que custava a vida dele por mim e por você. Agora, não chegou no Gólgota ainda não. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Novamente Jesus entregando a vida dele lá na cruz. Um sacrifício que estava custando um preço muito alto. E Jesus, ele não pediu para dividir. Não precisa. Por completo. O sacrifício, ele precisa ser por completo. Se não tem preço, meu querido, não é sacrifício, é oferta. Tem muita gente que está querendo dar oferta, achando que é sacrifício. Não, tem que haver um sacrifício, tem que haver um preço, tem que entregar completamente, 100% em sacrifício. A igreja precisa oferecer seu corpo como culto racional, um sacrifício racional, sabe, ao Senhor, todos os dias, mas que te custe, querido, mas que te custe algo, um preço. Não é você fazer jejum de novela, de Coca-Cola, de Facebook, de WhatsApp, não. É um preço de morte, meu querido. Isso é sacrifício. Sacrifício precisa haver preço. O mesmo que Jesus pagou lá na cruz. O mesmo. Tem que te custar algo. Tem que te custar algo.